Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew, professor de Geografia, e junto comigo temos aqui o Ezion, tudo bem, Ezion? E queremos levar até você um pouquinho da geografia, levar até onde quer que você esteja, algumas curiosidades da geografia e alguns conteúdos que serão pertinentes para a sua vida. Para isso, eu já vou apresentar agora para você os objetivos da nossa aula de hoje. Então tenha caderno, caneta, lápis e borracha em mão, para que você possa, além de anotar os objetivos, eventuais questões que você achar importantes de serem pontuadas aí no seu caderno. Então, conferindo aqui na tela os objetivos, nós vamos caracterizar os fluxos no mundo global e também analisar os fluxos de informações no mundo contemporâneo. Nós vamos falar um pouquinho das informações, da forma com qual essas informações elas circulam pelo mundo de hoje. E a partir desses objetivos, eu trago para você aqui na tela a seguinte reflexão, ó. Como ocorrem os fluxos de informações no mundo atual? Como que essas informações elas circulam no mundo de hoje? Será que elas circulam da mesma forma que elas circulavam no passado? Será que a circulação dessas informações se tornou mais eficiente? Quero que você pense um pouquinho sobre isso. E enquanto você está pensando sobre essa nossa questão da nossa reflexão inicial, eu já vou trazer para você aqui na tela o que são os fluxos, que é um conceito que está associado à circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias no mundo globalizado. É importante que a gente tenha muito claro que quando estamos falando de fluxos, nós estamos falando do deslocamento e no mundo globalizado, os fluxos eles estão associados a mercadorias, serviços, produtos, além da circulação de informações que ocorrem no mundo globalizado. Se a gente perceber, a gente conseguir analisar essa circulação no mundo global, a gente vai perceber que elas estão também associadas à economia global. Para isso eu trago aqui para você aqui na tela, ó, que as diferentes partes do mundo, elas estão conectadas entre si nos mais diversos setores, sendo considerados como parte essencial para o que chamamos de globalização. Então a gente vai perceber que dentro do mundo globalizado, dentro de uma economia global onde nós temos uma interdependência e uma interrelação entre diversas nações, diversos povos, diversas empresas, os fluxos eles ocorrem de forma muito intensa, muito rápida. Nós vamos perceber a circulação monetária, nós vamos perceber circulação de pessoas e de mercadorias. Então são esses fluxos que são de fundamental importância para o desenvolvimento de uma sociedade global, seguindo como base um preceito capitalista. E agora que a gente já caracterizou os fluxos, já falamos um pouquinho sobre como os fluxos ocorrem no mundo globalizado, confere na tela a nossa primeira atividade. Fluxo na geografia está associado à circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias no mundo globalizado. Descreva situações de fluxos de informações no mundo globalizado. Escreva aí no seu caderno, aquele que você pegou no início da aula, como as informações circulam no mundo globalizado. O relógio vai aparecer aqui na tela e estamos esperando você.
vamos conferir se aquilo que você colocou aí no seu caderno se vai condizer com aquilo que eu vou apresentar para você. Mas é importante que você não saia apagando, arrancando a folha do seu caderno, que você mantenha a sua anotação aí e que você confira se aquilo que você anotou no seu caderno condiz com a ideia que eu vou apresentar aqui na tela para você. Então aqui ó, a gente vai ver que podemos destacar a internet e os demais meios de comunicação que possibilitam uma melhor integração no mundo atual, possibilitando assim a circulação efetiva das informações. Então a gente vai perceber que os meios de comunicação, jornais, mídias impressas, meios de comunicação em massa, bem como a internet, têm um papel fundamental para a circulação de informações. E também os avanços tecnológicos que ocorreram nesses meios de comunicação também possibilitam uma melhor comunicação e uma melhor circulação das informações. E agora que a gente já conseguiu caracterizar um pouquinho sobre os fluxos no mundo globalizado, confere aqui na tela que os fluxos de informações, eles estão diretamente ligados à constituição das redes, especialmente a internet. A gente vai ter como base a internet como sendo a principal ferramenta no mundo contemporâneo para a circulação das informações. E essa imagem que você consegue ver do lado esquerdo da sua tela mostra justamente para você ali uma ilustração que traz ali uma ferramenta de busca. Que as ferramentas de busca hoje na internet, existem várias delas, mas algumas se destacam mais perante as outras, que estão já presentes na cultura popular. Então a gente consegue por essa imagem perceber a importância dessas ferramentas de busca, mas também é importante termos muito claro que não se trata da única forma de buscar, da única forma com que os fluxos ocorrem na internet. Mas a gente tem que pensar nela como um todo, também pensando em redes sociais e em outras ferramentas que vamos estar vendo ao longo da nossa aula. Também, quando a gente fala na internet, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre ela. Olha aqui na tela, ó, que os fluxos de informações e o uso de tecnologias como a fibra ótica e os satélites artificiais têm proporcionado o alcance das informações nos pontos mais longínquos da Terra. Então, para que a internet ela funcione efetivamente, para que nós consigamos ter essa circulação de informações, para que você consiga estar acompanhando essa aula onde quer que você esteja, são necessárias ferramentas de interligação. E a gente percebe que a fibra ótica, os satélites, eles desempenham esse papel, pois possibilitam uma comunicação efetiva entre os pontos mais distantes do nosso planeta. Aqui na tela, ó, a gente vai perceber um mapa que mostra pra gente que a fibra óptica no mundo. Se você olhar com bastante atenção para este mapa, você vai perceber que existem áreas ali que estão mais ligadas com vários pontos de fibra ótica. Mas o que é importante você perceber é que o mundo inteiro encontra-se interligado por meio dessas grandes malhas transcontinentais de fibra ótica. Observe que entre o continente europeu e a América do Norte, a quantidade de redes que nós temos. Inicialmente, a comunicação entre esses dois continentes se dava por meio de cabos metalizados, utilizados para fazer a ligação entre esses continentes. Atualmente, temos o que? A fibra óptica, que consegue promover uma comunicação de forma muito mais efetiva, com uma circulação muito mais rápida e sem interferências. Mas além da fibra óptica, nós também vamos ter os satélites artificiais que estão orbitando o nosso planeta e que também estão levando as informações até os lugares mais distantes, lugares que muitas vezes não são atingidos pelas redes de fibra óptica ou também que não são atingidos por redes de cabos tradicionais, os cabos metalizados, que usam como matéria-prima o cobre para a transmissão das informações. Aqui na tela também, a gente vai ver que a internet é uma rede mundial que tem como objetivo interligar computadores para fornecer aos usuários acesso às mais diversas informações. Por isso é chamada de rede mundial de computadores. Mas, afinal de contas, o que é essa rede mundial de computadores? Quando falamos nessa rede mundial de computadores, é importante que tenhamos claro que todos os computadores do nosso planeta que estão conectados à internet e também todos os smartphones e todos os equipamentos que possibilitam uma conexão com a internet, todos eles de forma indireta estão todos interligados. Quando você, por exemplo, ao acessar um conteúdo de vídeo numa Smart TV,
e você tem acesso a esses aplicativos de vídeo, de streaming de vídeo, a sua televisão está realizando essa conexão com um servidor que armazena esses vídeos e que vai, de forma instantânea, praticamente em tempo real, trazer esse conteúdo até a sua televisão sem a necessidade de armazená-lo, para que você possa assistindo ele em tempo real. Mas da mesma forma que você faz isso, outras pessoas conseguem fazer isto simultaneamente. E aí que a gente consegue perceber a amplitude e a magnitude da internet, que a internet não dispõe de um controle central, não existe uma sede mundial da internet, um local onde nós possamos simplesmente desligar e que toda a internet do mundo vai deixar de funcionar. Atualmente a internet ela é composta por todos esses equipamentos interligados, daí a importância dela também para a circulação dos fluxos. Olha aqui, ó, aonde que ela surgiu, ó. Surgiu na época da Guerra Fria, 1947 a 1991, período que ocorreu a Guerra Fria, e foi desenvolvida pelos norte-americanos com o intuito de se comunicar com o seu exército durante a guerra, caso os meios de comunicação tradicionais da época fossem destruídos em ataques. Então ela não foi criada com o objetivo que nós temos hoje. Ela foi criada principalmente para que pudesse haver a comunicação entre bases militares. E essa comunicação que ocorria entre as bases militares, havia uma codificação dessas mensagens, que também era muito importante no contexto da Guerra Fria. Pois quando uma mensagem era produzida por uma base militar e enviada até a outra, para que se fizesse a transmissão dela, ela recebia um processo de codificação, ela era transmitida codificada, e quando chegava na outra base militar havia a decodificação daquela mensagem. Caso o adversário, o oponente, tivesse acesso àquela mensagem no meio do caminho, ele não conseguiria entendê-la, pois ele não dispunha da tecnologia necessária para realizar a decodificação daquela mensagem. E aí o que a gente percebeu? Que com o fim da Guerra Fria, algumas coisas mudaram, algumas coisas aconteceram de forma diferente no cenário global. E aí, entre 1970 e 1980, a internet deixou de ser uma ferramenta usada somente pelo governo e passou a ser utilizada também para fins acadêmicos. E vale destacar que nos Estados Unidos, 3 instituições de ensino superior foram ligadas, tiveram seus computadores interligados de forma muito rudimentar, de forma muito arcaica, muito diferente do que nós temos hoje na internet, mas havia a possibilidade da circulação das informações acadêmicas produzidas nesses 3 centros universitários. Então, ela surge com outros fins, década de 70, década de 80, já quando a Guerra Fria está indo rumo ao seu final. Continuando aqui na tela, ó, a partir de 1990, começou a ser utilizada pela população em geral, através de serviços de empresas que começaram a oferecer conexão de internet empresarial e residencial. Então a gente também tem que associar a popularização da internet na década de 90 com a popularização dos serviços de telefonia na década de 90. Com a medida com que os serviços de telecomunicações foram sendo universalizados, foram sendo popularizados, a internet também passou a ganhar mais espaço. Claro que ainda na modalidade de internet de escada, com uma conexão muito lenta, muito limitada ainda quando comparada ao que se tem hoje. E agora que a gente já conhece a internet, já conhecemos um pouquinho da sua história, da onde ela veio, como ela surgiu, nossa segunda atividade na tela para você, confere aí, ó. A década de 90 ficou conhecida como o boom da internet, pois foi quando ela se popularizou pelo mundo com o surgimento de novos browsers ou navegadores e o aumento do número de usuários da internet. Podemos dizer que hoje a internet está disponível de forma igual para toda a população mundial? O que você acha? Todo mundo do nosso planeta hoje tem acesso à internet da mesma forma? O reloginho vai aparecer na tela e nós estamos esperando você aqui.
Muito bem. O que você colocou aí no seu caderno? Vamos comparar aí o que tem no teu caderno com o que eu vou mostrar aqui para você na tela. Infelizmente, não são todas as pessoas que possuem o pleno acesso à internet, pois a disponibilidade de acesso constante está associada à disponibilidade de capital. Então, quando eu coloco essa questão do acesso constante, a gente pode pensar em situações bem práticas do nosso cotidiano. Você pode dispor de um smartphone. Esse teu smartphone pode ter a possibilidade de se conectar à internet. Mas se você tiver créditos, se você não tiver créditos, você consegue se conectar à internet? Não consegue. Então, por mais que ela esteja disponível, a necessidade de capital também é importante. A gente também pode pensar nisso quando a gente fala nas redes Wi-Fi e na popularização dos serviços de internet. Se você tem uma internet residencial na sua casa e ela dispõe de um roteador Wi-Fi, você vai ter acesso. Agora, se você não dispõe de recurso, não dispõe de capital, ou ainda, se a sua localidade não é atendida por esses serviços, você não vai tê-los. E é por isso que a gente tem que dizer que o serviço, infelizmente, ele não é universal. Ele não está presente e disponível para todas as pessoas do mundo. Continuando aqui com a nossa aula, eu trago para você aqui na tela que, antigamente, o meio mais utilizado para fornecer internet era o cabo de cobre. Porém, este recurso não oferece para o sinal de internet a proteção necessária contra as interferências de outras redes. Isto faz com que a conexão de internet sofra bastante oscilações de sinal e velocidade de conexão. Então lembra que no começo da aula eu falei sobre o cabo metalizado, que tinha como base a transmissão de dados por meio dos filamentos de cobre? Esses filamentos de cobre, por mais que eles sejam envoltos em uma camada de plástico, que ele tenha por objetivo esse plástico de proteger contra as interferências eletromagnéticas causadas por transmissão de eletricidade e por outros campos eletromagnéticos, ele ainda assim compromete diretamente a circulação de informações, fazendo com que a velocidade dessas informações seja um pouco menor. Além da velocidade ser menor, também percebe-se que a qualidade dos dados transmitidos também fica comprometida. Então, consegue-se ter uma velocidade menor e um fluxo menor de dados. E é por isso que os cabos de cobre lentamente vêm sendo substituídos por outros materiais muito mais eficientes, dos quais a fibra ótica é um que se destaca. Que conforme você vai acompanhar aqui na tela, quando a gente fala em fibra óptica, é um recurso composto por um material dielétrico, ou seja, imune às ondas eletromagnéticas de outras redes, que podem causar interferências no seu sinal. Desta forma, a fibra óptica ela oferece estabilidade e mais qualidade de conexão e velocidade para a internet. Então a gente percebe que a fibra óptica ela não está sujeita a essas interferências, que o fio de cobre, que o cabeamento de cobre, ele está sujeito. Quando a gente fala nessas interferências, até quando você estiver no seu bairro, na sua cidade, e você observar a organização dos postes, você vai perceber que, bem no alto, nós temos a alta tensão, nas partes mais altas. No meio do poste, nas camadas superiores, nós vamos ter ali a média tensão, aquela que é destinada para as residências. E perceba que a distância que existe entre esses cabos e os cabos de telefone e internet que ficam mais embaixo, existe uma distância grande, que esses cabos eles não podem passar pelo mesmo espaço. Até mesmo nas residências, os cabos de transmissão de dados, internet, telefonia, eles não podem passar junto com os cabos elétricos, pois esses cabos elétricos podem causar interferência na transmissão de dados. Mas ao falarmos da fibra ótica, percebemos que ela não está sujeita a essas interferências eletromagnéticas pelas propriedades desse material. Aí nós temos também os satélites artificiais, que são equipamentos que orbitam o nosso planeta e integram as redes de telecomunicações globais. Então, além da fibra óptica, além da internet, nós também temos o sistema de satélites, que conforme a ilustração mostra, existe um ponto emissor do sinal, que esse sinal pode estar chegando a esse ponto emissor de várias formas, até mesmo pela própria fibra óptica, onde esse sinal é enviado para um satélite e depois desse satélite, esse sinal ele é refletido e enviado para o consumidor por meio dos serviços de TV por assinatura. Nós podemos ter a internet sendo transmitida desse jeito, nós temos inclusive as transmissões televisivas internacionais de grandes eventos esportivos que também contam com essa tecnologia.
Mas os satélites também são utilizados com as mais diversas finalidades. Nós temos satélites para obtenção de imagens, nós temos uma infinidade de satélites que estão orbitando o nosso planeta e que têm essa comunicação constante com a Terra. Agora vamos para a nossa terceira atividade. Olha na tela o que vai aparecer para você, ó. Qual é a relação entre a internet e os satélites? Mas a internet é a única forma de fluxo de informações do mundo atual? O que você acha? Pensa um pouquinho, nós estamos esperando você aqui. Muito bem, olha aqui ó, o que eu vou apresentar para você como possível resposta. Os satélites são equipamentos que servem para a ligação entre os locais mais remotos e possibilitam também uma efetiva comunicação. Então que os locais que não são atendidos por rede de fibra óptica, pelos cabos metalizados, ou ainda locais que necessitam de transmissão de dados entre distâncias muito grandes, aonde a fibra óptica não é viável ou não está disponível, nós temos a utilização dos satélites. E agora confere na tela a nossa revisão, o que nós falamos na nossa aula de hoje. Os fluxos no mundo globalizado, com ênfase na circulação de informações e mercadorias. Então nós falamos desse mundo globalizado, desses fluxos, e nós demos uma ênfase principalmente à internet e também aos satélites e a forma com que os fluxos eles vêm circulando no mundo atual. Queremos muito agradecer a você por ter permitido a nossa entrada na sua residência ou aonde quer que você esteja. Sinta-se abraçado por nós e até a próxima aula.